Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Para vocês, eu acredito que vai ser um bom dia. Vocês vão estar provavelmente na quinta-feira, no dia 28 de setembro. E hoje é o dia que a gente vai estar falando um pouco sobre o Setembro Amarelo, né? A nossa campanha de valorização da vida. E falar de vida, né? A gente, em contrapartida, vai estar falando sobre a prevenção do suicídio. E hoje a gente vai dividir alguns conceitos, vamos falar de alguns números. Eu não sei como é que é o conhecimento de vocês sobre os assuntos, e eu estou aqui para a gente dividir um pouco, para a gente sair daqui entendendo um pouco mais o como a gente pode ajudar no dia a dia. Então, alguém perto de você pode estar em uma situação de desespero, né? Então, vamos falar um pouco disso, vamos falar um pouco dos números, vamos falar um pouco de como isso surgiu, como é que isso está no nosso dia a dia, tá? Então, do luto ao luto, né? Eu não sei como é se vocês sabem de por que o Setembro Amarelo e de como tudo começou. Então, tudo começou com a história de um jovem de 17 anos. Ele acabou tirando a própria vida em 94, e a forma que ele optou por tirar essa vida foi quando ele estava dirigindo o seu Mustang amarelo, né? E aí ele acabou se suicidando, ele acabou atentando a própria vida. E uma das formas de lidar com isso, que a família entendeu ser uma melhor solução para lidar com essa perca, seria estar usando fitas amarelas no velório deles e fizeram cartõezinhos de apoio, de como posso te ajudar com outras pessoas que poderiam estar passando por esse mesmo dilema, poderiam estar nessa mesma situação. Então, em vez, né, deles olharem de uma forma somente negativa, eles quiseram criar um alerta ao mundo de como isso poderia melhorar e como as pessoas que estão em volta daquelas pessoas que estão pedindo ajuda também podem estar ajudando, tá? Então, por isso que a cor amarela e do simbolismo do nosso Setembro Amarelo. Então, vamos falar um pouco de alguns números, né? Alguns números são bem assustadores. Então, hoje, até falando da CNN, aí ela tem reportagens, né? Então, falando, olha, hoje a gente tem entre 700 mil e 800 mil pessoas morrem de suicídio a cada ano. Uma faixa etária que preocupa muito é de 15 a 29 anos. Hoje a gente tem um índice muito maior de homens do que mulheres. 79% dos suicídios no mundo acontecem, são acometidos por homens. Então, olha só, vamos estudar um pouco esses termos, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas existe um alerta que quando eu passo esse template, né? Quando eu falo sobre isso, acho que é assustador para cada um. Eu acho que até a gente, quando transmite essa informação, a gente se assusta. Eu falo que dá um calafrio por dentro, né? Mas um dado muito importante, um dado muito real que acontece aí quando a gente fala de suicídio é que a cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo, gente. É muito triste, né? É um dado assim que quando a gente fala, parece que é brincadeira, parece que é mentira, mas não é. São pesquisas, né? E no Brasil, a gente acha que é diferente disso e não. A cada 45 minutos acontece um suicídio. Olha que triste, né? E aí tem uma informação muito importante, que 90% disso pode ser prevenido, né? E como que pode ser prevenido? Pode ser prevenido a partir do momento que a gente também acolha, que a gente fale mais sobre o assunto, que a gente perceba ao nosso redor como estão as pessoas, sejam elas familiares,
sejam amigos, sejam as pessoas que trabalham com a gente está prestando atenção, a gente está dando empatia, a gente está trabalhando, se colocando no lugar dos outros e oferecendo aquilo que a gente tem de melhor, que é o coração para ouvir, o coração para ajudar, né? Então, acho que isso, se 90% pode ser evitado, acho que se cada um fizer o papel da sociedade, cada um ajudar um pouco nisso e começar a prestar atenção mais na nossa rede de contatos, acho que a gente consegue diminuir um pouco esse índice que hoje é tão grande, né? Alguns outros indicadores, olha que triste, é a quarta maior causa entre jovens, né? A cada 6 pessoas, uma já tentou contra a própria vida. Olha que dado triste. A gente tem mais entre homens e mulheres, a gente tem um volume de 21% para mulheres e 79% para homens que tiram a vida, mas ao contrário disso, a gente tem quase 70% das mulheres que fazem a tentativa e 31% dos homens que fazem a tentativa. E por quê? Né? Por que esse número alarmante? Porque quando a gente olha hoje, na hora que a gente estava lá em Campinas, o pessoal até me perguntou, Márcia, mas não são mais mulheres que cometem suicídio? Ficou aquela dúvida, né? As mulheres tentam mais suicídios, mas os homens, eles usam armas mais letais, né? E as mulheres, elas acabam usando medicações, psicofármacos, então coisas que ainda bem que fica só na tentativa e que não concretiza, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar bastante com esse indicador. Quando a gente fala qual é o perfil, então o que leva? Como que a gente pode identificar qual é o perfil da pessoa, né, que pode vir a cometer o suicídio, pode vir a falar sobre esse assunto? Primeiro, que eu acho que em primeiro lugar a gente tem que parar com aquela coisa de que assim, ele fez uma tentativa para chamar atenção. E lembrar que se ele fez uma tentativa para chamar atenção, ele precisava de atenção, né? Então, a falta de atenção do meio pode ser um dos indicadores, né? E aí, qual é a personalidade dessa pessoa? Geralmente, um dos fatores maiores que utiliza, se a gente for botar aí os 4 primeiros, a gente pode falar que o transtorno de humor, então a gente vai estar falando de bipolaridade, de pessoas que horas estão na depressão, horas estão ansiosos. Ansiedade e depressão, ela é o mal do século, né? Então, falando um pouquinho para vocês desses distúrbios emocionais que a gente pode dizer, que todo mundo tem um pouco. Hoje a gente está numa sociedade 300% ansiosa, com pensamento acelerado, a gente quer tudo para ontem, a gente tem a velocidade da internet que nos impõe cada vez mais ser mais dinâmicos, conhecer mais coisas ao mesmo tempo, fazer mais coisas ao mesmo tempo. A proatividade hoje ela é imperativa, multitarefa é imperativo. Então, se eu não sei administrar bem as minhas emoções, eu posso ter burnout, eu posso ter estafa e eu posso ter estados em que vão me tirar da zona de equilíbrio, né? Então, quando a gente fala da ansiedade, a gente fala de uma patologia, vamos colocar assim, num termos mais técnico, uma patologia de excesso de vida, excesso de pensamento. Nós não estamos falando da falta. Mas quando a gente fala da depressão, aí a gente está falando da falta, né? E aí da falta do quê? Da falta da esperança, da falta da energia, da falta do querer, da falta do encontrar um propósito. Então, uma das coisas que eu falo que é muito importante num processo de equilíbrio emocional da nossa saúde mental é o nosso propósito de missão, porque aí a gente já consegue trabalhar essas duas maiores causas, né, de suicídio, principalmente os transtornos de humor. Uma terceira causa muito forte também é o que? São o uso de substâncias ou álcool ou drogas ou substâncias ilícitas, né? Por quê? Porque a pessoa perde o controle do processo mental, né? Então, a partir do momento que você usa uma substância, seja o álcool ou seja uma droga, e você está
no nível de estar utilizando aquilo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, o seu cérebro não comanda mais as ações racionais. E aí fica com um quadro muito parecido com a esquizofrenia, que também é outra causa, né? Mas na esquizofrenia, você tem ali um distúrbio, você tem uma patologia. A pessoa esquizofrênica, ela tem um personagem que convive com ela, né? E a pessoa que está usando algum psicofármaco ou também está alcoolizada, ela também pode vir a ter alucinações. E essas alucinações podem levar ao suicídio. Por quê? Porque existem vozes que comandam a mente, ela está sem controle. Então, tudo se torna excesso, né? Então, eu escutei muito de um psiquiatra, né, quando a gente foi falar um pouco sobre esse tema, quando eu fui estudar um pouco mais sobre esse tema, de colocando que, assim, o suicídio é uma febre da alma, né? É uma febre. Ele não é uma doença em si, ele é uma reação, ele é a causa, né? É uma reação adversas de comportamentos que não estão equilibrados. E o processo do suicídio, ele é um processo de extrema dor, de extrema entrega. É assim, a pessoa chegou no limite do conseguir lidar com aquela dor. Então é essa dor que eu convido todo mundo a pensar, se de repente tem alguém em casa, se conhece alguém que você perceba que está muito quieto, alguém que está com um comportamento diferente, alguém que já citou que de repente tem vontade de se matar, ou que já aconteceu. Como é que ela está lidando com essa dor? Você já orientou essa pessoa a procurar uma ajuda? Porque primeiro, gente, esse é o principal assunto, é o principal tópico. Juntos somos mais fortes. Ninguém consegue nada sozinho, e nem a pessoa que está num estado profundo de depressão. Então, a pessoa que está num estado profundo de depressão, ela tem como ato e como hábito ficar sozinha, e essa não é a melhor solução. Então, se você observa alguém que está em estado de depressão profunda, orienta essa pessoa a ir no médico. Se você percebe que é mais profundo do que ela consegue ir sozinha, acompanha ela numa consulta, leva ela num psiquiatra. É importante o acompanhamento de um psiquiatra em qualquer doença de estado de, hoje que a gente pode dizer, de doenças mentais, né? Desse desequilíbrio mental que a gente tem hoje na sociedade. E ir num psiquiatra não quer dizer que aquela pessoa vai ser internada, ou se a gente pode falar que ela é um louco. Não, ela está com alguma enfermidade dentro da alma que ela precisa tratar. Né? E o tratar a depressão precisa ser com farmacologia, né? Precisa ser com remédio, e isso só o psiquiatra pode fazer. E depois você tem sim um acompanhamento psicológico, é onde nós psicólogos entramos no tratamento do pós. Né? A gente não vai conseguir remediar o momento ali de uma tentativa de suicídio, ou o momento do auge da pessoa da depressão. A gente vai conseguir colocar essa pessoa no eixo, mas após o tratamento do psiquiatra, a gente vai trabalhar em conjunto. Hoje as áreas trabalham em conjunto, tá? Então, se precisar, peça ajuda. O diálogo é a melhor opção. Você pode fazer a diferença, você pode ouvir, você pode aconselhar, você pode acolher, né? Eu acho que são comportamentos fundamentais aí para nós, seres humanos. Então, aqui eu estou colocando para vocês, olha, algumas características das pessoas que de repente podem ser sinais de alerta quando a gente fala de prevenção do suicídio. Não gostam mais das coisas que curtiam antes, então deixou de curtir, ficou quietinho. Começam aquelas frases: eu preferi estar morto, eu quero desaparecer, eu quero sumir, não tenho mais vontade de nada. Achar que os outros ficarão melhor depois da sua morte, eu não sirvo mais para ninguém, eu não sirvo mais para esse lugar. Então, são sinais de alerta, tá? Piora no trabalho, no desempenho escolar, no relacionamento, o isolamento total da desesperança do futuro. Então, de repente, a pessoa está passando por uma instabilidade financeira, uma instabilidade de relacionamento. Olha que triste a nossa atleta, né? Então, se a gente for falar da Valeuska, olha, na semana que a gente foi falar do suicídio, a gente tem aí uma personalidade. E a gente tem uma personalidade que a cada 40 segundos, quantas vidas já não se perderam, né? Então, é assim,
Passando por quê? Às vezes por problemas de separação, problemas financeiros, problemas com perdas de entes queridos e que chegam na profunda dor de não saber lidar com aquele problema. Por isso que é importante a nossa ajuda. Achar, e essas pessoas acham que elas não precisam da ajuda de ninguém. Por quê? Porque às vezes elas não se sentem, às vezes, nem acolhida, né? E aí ela começa a se descuidar da aparência, ela começa a ter alteração do sono, do apetite, da vontade, não se cuida mais. Então, são todos, assim, pontos para vocês irem percebendo de sinais aí de alertas para as pessoas que estão ao seu lado. Então, gente, um recado importante: se trate com mais carinho. Vamos falar agora de vida, né? Você não está sozinho. Se você está passando por qualquer problema, você tem os centros de apoio à vida, que são os CVVs. É só ligar 188, eles estão lá para atender da melhor forma possível. Eles estão lá para realmente ouvir a pessoa que precisa. E quando a gente fala de suicídio ou de tentativa, lembra? Não é só em setembro, né? Por mais que a gente está aqui, também estou de amarelo para falar com vocês pelo simbolismo, mas tem que ser de janeiro a janeiro. A gente tem que cada vez mais trabalhar a empatia, trabalhar o amor, né? Acreditar que sempre há uma saída, acreditar na vida, gente. Acreditar é assim, não vou falar aqui de religião, vou respeitar cada um, mas se a gente tem uma crença em algo maior que vai nos colocar no caminho de luz, então vamos acreditar, vamos ser esse caminho de luz, né? Então vamos todos lutar pela vida. E aí é onde vem o amarelo, vem o sol, né? Vem o abraço, vem a importância de que cada vida importa. E olha que coisa mais linda, como é o nome da empresa de vocês? Eu falo que é Valorize, né? Valorize o quê? Valorize a vida, agradeça a Deus, né? Então acho que o amarelo, ele lembra muito o sol, ele lembra muito a energia, ele lembra muito o como eu posso fazer a diferença e iluminar caminhos. Então, a mensagem que eu tenho para passar para vocês é que vocês sejam a luz, o caminho na vida de outras pessoas também. E se por um acaso você conhece alguém que acometeu contra a própria vida, algum parente, algum vizinho, algum amigo, também não é para você se sentir culpado, porque a pessoa, ela faz aquilo no sinal de desespero, mas foi ela. Ninguém que está ao redor daquela pessoa pode ser culpado disso. Em nenhum caso, né? Eu falo que assim, em nenhum caso, nem no caso financeiro, nem no caso de uma separação, nem no caso de uma perda de um ente querido, foi a pessoa. A pessoa chegou no sofrimento profundo. E ela chegou tanto no sofrimento profundo que alguns especialistas falam que quando vai se fazer a biópsia, né, do corpo, o corpo ele está num estado de profunda tristeza que ele não queria aquilo. Ninguém quer tirar a própria vida. É o profundo desespero. Então, para a gente combater isso, primeiro, é falar mais sobre o assunto. Segundo, é se colocar disponível. É se colocar disponível para ajudar. Hoje a gente vive num mundo, né, em que o celular, a gente está conectado ao celular a todo momento, a nossa vida é ali dentro do celular, e às vezes a gente nem olha. Quantas vezes em casa eu olho assim, eu falo, meu Deus, está todo mundo no celular, a gente não está se olhando um para o outro, né? Ou vai num restaurante e a gente olha, está todo mundo no celular, ninguém está na conversa, inclusive eu, quantas vezes eu estou aqui, eu vejo, às vezes eu estou conversando com a minha família, eles estão falando e eu estou no celular, então a cada dia a gente também tem que se policiar a dar mais ouvido aos outros. E valorize a vida, é o nome da empresa de vocês. E eu tenho certeza que é o DNA da empresa de vocês. É uma empresa que acolhe, é uma empresa que se preocupa com a sua vida, porque senão a gente não estava nem aqui tendo esse bate-papo, né? Então, eu quero deixar o meu abraço para vocês. Valorizem a vida, valorizem o ser humano, valorizem o amor, né? Transbordem amor. Eu sempre falo, a gente dá aquilo que a gente transborda. Então, que a gente transborde de amor, que a gente transborde de alegria e que Deus possa iluminar o nosso caminho, o meu caminho, o caminho de cada um de vocês aí da Serra. Não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, mas eu tenho certeza que não faltarão oportunidades da gente se conhecer. Um grande beijo no coração de vocês. O meu contato está aí com as RHs de todo mundo. Então, o meu nome é Márcia Magni. Eu sou psicóloga,
Trabalho há 30 anos no processo de desenvolvimento de pessoas dentro do mundo corporativo. É a minha missão de vida. E você? Você já sabe qual é a sua missão de vida? Se você tem uma missão, agarra ela e dá o seu melhor. Essa é a mensagem que eu posso deixar para vocês. Grande beijo, grande abraço e contem comigo no que vocês precisarem, tá, gente? Ó, valorize a vida.